Olá, eu sou Freitas Júnior. Eu sou Alfredo Marques. E coloque na sua agenda, você tem um encontro marcado todos os dias aqui na hora do almoço, 12h30, aqui na sua TV União. Bom, o Da Hora é o seu espaço para fazer com a gente um programa de variedades com notícias do Brasil e do mundo. E agora confira os destaques da edição de hoje. Copa do Mundo, mexicanos comemoram empate com a seleção brasileira e protestos culminam com a depredação do ônibus da FIFA. Segurança somente para os turistas. O Ceará está em pé de guerra. Só neste jogo de ontem do Brasil foram 14 homicídios. E no interior, médica é baleada no rosto e temos também uma saidinha bancária que rendeu R$35 mil aos ladrões. E você acompanha uma entrevista sem meias palavras com a ex-prefeita de Fortaleza, Luiziane Lins. Este é o seu Da Hora e voltamos no minutinho só. Minha cadeira... Boa tarde, telespectador. Alfredo, está com uma ressaca ainda do jogo do Brasil de ontem? Rapaz, eu até torci, mas time ruim, não adianta a gente querer embalar de casa. Rapaz, você foi pro estádio, qual foram as impressões? No jogo eu vejo bem uma coisa, a torcida, tanto a mexicana, mas a mexicana mereceu a participação do seu time. Mas a torcida brasileira, pela festa que fez, não mereceu aquela partida medíocre. Na verdade foi um jogo muito truncado. Agora o Castelão, para quem foi, é uma festa. Que o importante da FIFA é essa miscigenação, a integração dos povos, você vê os costumes das pessoas, agora dentro do estádio, tudo, tem aquelas brincadeiras de torcida, mas tudo na perfeita paz. Tá de parabéns ali a organização, a FIFA, né? O evento em si presta muito. O evento é padrão FIFA. Padrão FIFA, o Castelão tem um erro que é o calor, todo mundo se queixa bastante, que é do calor. E um fato lamentável também, o governador prometeu que o cinturão digital, que ia ter Wi-Fi no estádio, Alfredo, e foi zero. Todo mundo reclamando que não pegou. Diz que a TIM estava melhor do que o cinturão digital do governador. A TIM, que é a pior de todas, estava melhor do que o cinturão digital. Mas fora isso, Alfredo, foi uma festa das torcidas. Bom, tivemos protesto e tem umas imagens aí para a gente conferir. Vamos dar uma olhada. No início da tarde, um engarrafamento se formou nas proximidades do viaduto localizado no quilômetro 3 da BR-116. Enquanto muitos veículos e torcedores iam em direção ao estádio Arena Castelão, manifestantes organizavam o protesto. Está sendo gasto rios e rios de dinheiro. A FIFA vai-se embora, a Copa vai-se embora e nós vamos continuar na miséria, com a falta de educação, com a falta de segurança, com a falta de saúde. Neste momento, os manifestantes que estavam no início da Avenida Alberto Craveiro acabam de ocupar a via e já se aproximam da barreira policial. Desde a ditadura militar que a gente não tinha o exército na rua para reprimir o direito à livre manifestação do povo trabalhador brasileiro. Então isso que o governo do PT vem fazendo, colocando o exército na rua, é um absurdo e o povo está aqui para manifestar seu direito à liberdade de expressão, a colocar as pautas como não às emoções, não à repressão e violência policial que a gente vem observando nesses atos. É um aparato policial absurdo que está colocado contra o povo. Por volta de 2h da tarde, a manifestação que seguia tranquila ficou dispersa. Muitas pessoas começaram a recuar e bloquearam novamente o início da Avenida Alberto Craveiro. Por conta disso, o batalhão de choque formou uma nova barreira e usou spray de pimenta para afastar os manifestantes. Durante a confusão, pedras foram arremessadas e ônibus foram depredados. Logo em seguida, o batalhão de choque dispersou a manifestação para a BR-116. Olha, a manifestação ela é legítima, mas a questão de depredar eu já sou contra. Qual é a culpa que o ônibus tem, que um patrimônio privado tem disso aí tudo, ou mesmo do patrimônio público? Proteste contra os políticos, use as redes sociais, chega lá, faça a imprensa, porque o maior protesto é você fazer a imprensa internacional, principalmente a nacional, saber da realidade com que nós vivemos. Agora, usar a depredação, eu acho lamentável. Agora, ontem teve a inauguração do Caveirão do Cid, jogou água do povo. Jogou água do povo, instrumento só para reprimir. D'água, né?
para reprimir os movimentos sociais. Realmente eu não coloco em boa conta. Eu acho que é uma péssima aquisição. Isso me lembra as ditaduras na América Latina no início dos anos 60, que levou ao sofrimento muitas e muitas famílias dos seus países. Acho isso de toda sorte lamentável. Os confrontos e o prejuízo material realmente é de pequena monta e o esforço policial, o investimento policial para garantir a entrada das pessoas que vão ao estádio é monumental, é uma coisa extraordinária. Daí a cidade, afora o perímetro designado como turístico, a cidade está abandonada, o interior do estado abandonado, 14 assassinatos só ontem. Houve o caso de uma médica em Baturité, salvo engano. Barbalha, perdoe. Levou um tiro no rosto. A polícia ainda busca a motivação. A criança levou um tiro ontem lá que é na FanFest também, na FanFest, na festa da FIFA. É confusão que nem presta. Aliás, para um ambiente desse, honestamente, eu não vou. O Freitas Júnior não vai só se tiver camarote para lá de VIP. 3 VIP. Se não for assim, ele não bota nem os pés lá. Mas eu não passo nem na calçada para mim não ter raiva. Eu vou à beira-mar, me confraternizo, já conversei com os gringos. Legal, uma alegria só. Por sinal, Freitas Júnior, tem uma foto de um gringo aí, muito engraçado. O cara viu o jogo, meu irmão, mas comemorou tanto que eu acho que ele não chegou nem a ver o empate aí. Olha o bonitão aí, empatar na com beira-mar. O Brasil dentro de casa, para mim, brasileiro, teve um sabor de derrota, mas para os mexicanos... Com uma garrafona de tequila. Para os mexicanos foi uma grande festa. Agora, voltando aqui ao assunto das manifestações, foi muito fraca, viu? Em relação à Copa das Confederações. A Copa das Confederações, a manifestação... Não se fazem mais manifestantes como antigamente? Aproximadamente umas 100 mil pessoas. Já agora na Copa, um número realmente reduzido. Tinha 2.000 pessoas. Não pouca gente, tinha umas 1.000 pessoas. Ainda assim, diria o seguinte, no outro momento, a população aqueceu o chamamento das massas, foi às ruas e tal. Mas agora nós estamos enfrentando um outro momento. É a adesão maciça dos brasileiros ao futebol. Nós somos um país de anarquistas, de pessoas que se deixam levar por essas emoções mais fúteis do pão e do circo. Nós não temos o pão, ficamos satisfeitos só com o circo. E aí é isso. Todo mundo de verde e amarelo, a cidade toda parada, os carros com bandeirinha e a chibata comendo. Mas eu vou reiterar a questão de você do patriotismo do brasileiro. O patriotismo, ele não tem nada a ver nem com a questão, não é do político, não é da Dilma, não é do Lula, não é do Cid, não é de ninguém. É uma coisa nata que nós temos a questão do patriotismo, que você coloca ali a camisa verde e amarela no dia por uma questão minha. Eu coloquei por mim. Não foi por causa de amor a governante. Você foi de verde e amarelo? Foi de verde e amarelo. Olha aí. Mas não foi só você, não. Os políticos também pegaram a carona. E tem umas fotos aí. Mesmo, né? Os políticos. Aí. O senador Eunício Oliveira. Eunício aí no estádio. Levou um grupo aí, uma corriola. Deputado Daniel Oliveira. Levou uma corriola deles, os amigos e tal. E foram para o estádio. Enfim. Brasileiro, todo mundo gosta de futebol, isso aí é normal. Outra coisa, a sociedade, em peso. Agora, foi muito pacífico o evento, isso aí não resta dúvida. Freitas. Apesar de todo aquele confronto de divertimento, da torcida falar uma coisa, a torcida brasileira fala outra, mas foi muito pacífico. Coisas que as torcidas daqui, tanto Ceará Amor como a TUF, deveriam aprender. Assim você se degladiar só de forma verbal, da forma sadia, sem ter a agressão, como você vê aqui no nosso estado. Torça pelo seu time, grite, incentive, mas não vá para a violência. Se você não viu violência ontem no Castelão. Parabéns para a torcida brasileira e para a torcida mexicana, que fez uma festa muito bonita. Bom, eu só acrescentar um descontentamento, registrar um descontentamento. A Google, essa empresa que está aí na internet, que faz parte do dia a dia de todos nós, colocou uma página em que associa o futebol, a página de hoje. Se você abrir o Google de hoje, está aí a página da Google associando o futebol à pobreza e às favelas. E essa realidade não é uma realidade condizente com o nosso país hoje. É lógico que o nosso país é um país pobre, paupérrimo, mas essa associação foi muito infeliz. Trouxeram pessoas da empresa para fazer designs, web designs, para fazer essas páginas e conquistarem o mundo, mas para mim pisaram na bola. Porque você leva uma imagem de favela do Brasil? Eu acho que sim. Eu acho que esse glamour, não há glamour na miséria.
Talvez haja glamour na miséria para um europeu que não passa fome, mas para quem passa dificuldade, para quem tem dificuldade de ir para um hospital, para um colégio que preste, pegar um transporte, não vai achar nada de interessante numa vida de muito sacrifício e de poucos recursos. Lamentável, eu acho que... Eu não gostei dessa parte. O gringo vem pra cá ver um jumento no meio da rua, fica doido, Alfredo, batendo foto, achando que é coisa do outro mundo. Pois é, porque lá ele não vê isso. Rapaz, o gringo só vê galinha congelada. Não sabe, nunca viu uma galinha andando no meio da rua. Tá? Um europeu não sabe o que é uma galinha. Não vê um bacuri andando na rua. Não vê uma vaca, nunca viu isso na vida. É tudo confinado, só em filme. Pronto, é isso aí. Aí chega aqui e fica contente vendo qualquer porcaria. Mas para quem está no dia a dia sofrendo com essas coisas, não é legal, não. Outro fato lamentável aqui em Fortaleza, como o preço dos restaurantes aumentaram, estão metendo a faca, tanto no turista, como no nativo, que somos nós que frequentamos os restaurantes. Bom, rapaz, é um escândalo o aumento de preço que ocorreu nessa semana da Copa. Agora eu quero ver quando chegar agora... Lamento pelo meu bolso. Eu lamento pelo meu bolso. Agora pelo meu gringo eu não lamento. Agosto, se o movimento cair por causa dos preços, aí vão culpar a crise. Olha, nas Europa ninguém alisa não. Ninguém alisa não. Você aluga biboca, dependendo do evento, por bom milhar de euros. Tá? Então não tem esse negócio não, porque a gente vai alisar gringo. Mas veja bem... Cobre caro, meu irmão. Aliás, motorista de táxi morto satisfeito com a Copa, diz que estão limpando o cabelo, Freitas Júnior. É corrida para lá, corrida para cá, corrida para lá. Estão morto satisfeitos. Sim, mas na hora que você aumenta para o gringo, o nativo também usa o mesmo serviço. O fortalezense usa o mesmo serviço e paga o mesmo preço. Isso aí é que eu sou contra, que é a ganância do nosso empresário, uma oportunidade de querer se aproveitar. Alfredo. Freitas, eu agora puxando aqui um pouquinho para a política, hoje o governador se reúne novamente com seu agrupamento político, que é gigantesco. Cooptou agora o PRB, né? E devem querer acenar com a possibilidade de lançamento do nome. Eu, particularmente, não acredito. Já vi esse filme acontecer algumas vezes e Sua Excelência, o governador do Estado, postergou sempre isso. E vem adiante sucessivamente. E... Só para completar aqui esse bloco aqui, Freitas, tem uma matéria interessante sobre o PIB do Ceará. Nós estamos ficando mais ricos. Vamos dar uma olhada? Você está no PIB do Ceará? Eu estou lá em canto nenhum, mas vamos conferir aí. Conferimos aí a matéria. Diferentemente da economia brasileira, a cearense vive bons ventos. Pelo menos é o que apontam os especialistas do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica. Durante a apresentação sobre o PIB do estado, no primeiro trimestre do ano, boas notícias não faltaram. Se for comparado ao mesmo período do ano passado, a riqueza produzida pelo estado teve um crescimento de quase 4%. Ainda de acordo com dados do IPES, o Ceará, há 16 trimestres consecutivos, cresce mais do que a média nacional. Nesse último trimestre, o destaque ficou com a agropecuária. Isso mostra a dinâmica em que a economia cearense vem apresentando. Em 2013, quando o estado registrou 59% de chuvas abaixo da média, a agropecuária sofreu uma retração de quase 6%. Índice bem diferente desse ano, em que o setor representa 41,8% do PIB cearense. O setor da agropecuária no estado de Ceará ele só representa 4% do PIB do estado. Então, apesar de ele ter tido um crescimento de 40%, mas como o peso dele é muito baixo, ele representa pouco no valor final do PIB do estado. A expectativa é que nesse ano de 2014, o governo estadual realize investimentos na faixa dos 8 bilhões de reais em segmentos diversos, como saúde, educação e comunicações. Para o titular da Secretaria de Planejamento e Gestão, são esses investimentos realizados pelo poder público que foram apontados como o principal fator motivador do crescimento cearense. Ninguém é atraído para um estado se não tiver infraestrutura de rodovias, se não tiver infraestrutura de energia, se não tiver infraestrutura de transmissão de dados. Tá aí, você vê o PIB que mostra o Ceará um estado pujante, mas eu queria entender tanta miséria que nós temos, que Fortaleza é uma das capitais do Brasil e do mundo com maior desigualdade social, quer dizer, a distância entre os ricos e os pobres. Aí mostra aí que está tudo rico, que tudo maravilhoso, e você vê a pobreza na periferia, pedintes na rua. Eu queria muito entender
esses números. Mas, como disse aí o secretário adjunto do Planejamento, disse porque maior é o investimento do Estado, porque faz a infraestrutura. Mas eu queria entender essas pessoas pobres aí na periferia, você que está aí no Araturi, no Conjunto Ceará, no Conjunto José Valdo, Granja Portugal, que a miséria impera. Eu queria que esse dinheiro fosse melhor dividido. Aumenta o PIB, dinheiro mais na mão de poucos, enquanto a miséria fica chupando o dedo. Bom, eu só acrescento aí seu comentário a capacidade de endividamento do Estado que vai às raias da loucura. Nós estamos contratando de forma perdulária milhões e milhões de reais. Estamos fazendo besteira com dinheiro público. E isso tudo tem preço. O preço quem paga sou eu, quem paga é o senhor que está em casa, a senhora. A senhora vai deixar de ter um remédio que preste, vai deixar de ter um transporte decente para a gente fazer aquário, para a gente fazer besteira, para a gente fazer fanfest. Tá? Enquanto isso, a miséria vai campeando, solta, e nós vamos vivendo na miséria. Esses números, para mim, são fantasiosos, decorrem simplesmente da capacidade do endividamento do Estado e nós vamos pagar essa conta. É como no cartão de crédito, você está rasgando o cartão de crédito, pensa que nós vamos ter que pagar. Paga só o mínimo e vem um juro e ele pega. Ih, meu filho. Alfredo, nós estamos terminando esse nosso primeiro bloco aqui do Da Hora e no bloco seguinte vamos ter uma participação da ex-prefeita de Fortaleza por telefone, Luiziane Lins. É um minutinho só. (12h48), estamos aqui de volta no Da Hora. Ex-prefeita Luiziane Lins aí está na linha? Prefeita Luiziane Lins está no ar. Nós estamos atrapalhando aí sua tranquilidade no Rio de Janeiro. Na hora do almoço, né? Na hora do almoço. Prefeita, uma honra muito grande recebê-la aqui no Da Hora, na TV União, casa da senhora. Nós estamos ocupando justamente seu espaço aqui na TV União. Boa tarde, um prazer tê-la aqui conosco no nosso programa. Alô? Bom, eu também quero. Opa! Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo, sim. Eu queria dar aí também um grande abraço e parabéns aí aos advogados e apresentadores Freitas Júnior e Alfredo Marques. E também o programa Da Hora, né? Vocês sabem que ficou aí no programa, no horário do programa Outros Olhares, e que eu tive muita alegria também de apresentar. E fico feliz de vocês estarem cumprindo aí o papel civil de vocês, que vocês já vinham cumprindo, noutra emissora já tinha uma grande audiência e certamente aí muita gente sentiu falta. Eu acho que é importante esse retorno e parabéns aí pelo programa Da Hora. Luiziane Lins Freitas Júnior aqui, eu queria saber, o seu grupo está dividido em relação... Não, o seu grupo não, o PT, tanto estadual como municipal, está dividido em relação a apoiar o candidato do PROS. O seu partido não vai apoiar mesmo o candidato lançado pelo governador Cid Gomes? Quer dizer, a sua ala petista? Não, a nossa ala petista não. O que vai acontecer é que você vai teve um encontro estadual e onde foi decidido exatamente o quê? Que a prioridade do PT seria a candidatura ao Senado, isso porque o grupo liderado pelo deputado Guimarães tem maioria no partido, cerca de 70% votaram pela prioridade do Senado, mas com relação ao governo do Estado, as coisas estão absolutamente definidas, porque saiu na resolução de forma muito clara de que o PT seria como prioridade o Senado, porém ele iria apresentar o nome do deputado Guimarães para os partidos da base aliada. Ou seja, lê-se aí o amplo leque de partidos, PCdoB, PMDB, o próprio PROS, né? Então, assim, essa foi a resolução do encontro. E que o diretório estadual poderia rever qualquer posição. Portanto, não há uma definição ainda clara. E nós estamos defendendo internamente, não é novidade. Eu já venho dizendo que a minha tese é da candidatura própria do PT. Já que nós, em tese, teríamos que nos dividir entre dois aliados nacionais, o PROS e o PMDB, a gente poderia ter uma estratégia de sair o PT e depois a gente via quem fosse para o segundo turno, qual ia ser a nossa posição. Então, eu venho discutindo isso
Eu tive agora, quarta-feira, com o presidente Lula. Nós conversamos muito sobre o Ceará, sobre o processo eleitoral como um todo aí do Estado. E a nossa disposição, para finalizar, respondendo a pergunta de vocês, é que nós não apoiaremos nenhum candidato indicado pela oligarquia Ferreira Gomes. Tendo em vista que a gente não pode falar mais nem de prós, já que eles nem representam mais o prós, já entraram em pouco tempo em litígio, né, com o prós. Portanto, nós teríamos aí um candidato vindo de uma família, um candidato familiar. E, portanto, que não representaria os interesses do Estado. Familiar no sentido de, porque como nenhum pode ser candidato, vai ser o outro que vai para cumprir o papel. E por que o PT precisa se submeter a essa situação vexatória, já que é um partido que tem base social, que tem estrutura em vários municípios, está estruturado, está organizado. Então, essa é a nossa tese. E a gente vem conversando, e por outro lado, tem a candidatura também do senador Eunício, que também tem ajudado, tem sido da base aliada também da presidenta Dilma, que é uma outra alternativa que se coloca. E, por fim, eu acho que tem muita água que vai rolar, por incrível que pareça. Eu acho que tem gente que já achava que uma altura dessa do campeonato já estava tudo resolvido, já tinham mandado fazer e desfazer. E o que a gente está vendo é que isso não está se confirmando. Queria saber se o PT está liberado para apoiar ou deixar de apoiar. Aliás, seus membros estão liberados. É essa a deliberação do partido que a senhora espera. E, aproveitando o gancho, o senador Eunício Oliveira diz possuir um depoimento do presidente Lula em apoio à sua pretensão ao governo do Estado. A senhora viu simpatia do presidente Lula ao interesse do Eunício Oliveira? Olha, eu acho que, de fato, o presidente Lula não tem disposição de vir ao Ceará fazer campanha para a continuidade do que aí está. Eu tenho dito também, meninos aí foi um elogio, viu? Meninos, que eu diria também que o presidente Lula, ele não se meteria numa bola dividida dessa, tendo em vista que ele sabe que, por exemplo, os Ferreira Gomes só saíram no PSB para migrar para o próximo por dois motivos. Primeiro, porque o PSB, via presidente Eduardo Campos, 3 vezes me convidou para ir para o PSB e ser candidata a governadora pelo partido. Inclusive, sabendo do meu isolamento, sabendo da minha... Então, foi muito gentil da parte dele, com várias vezes e tudo mais. Uma coisa que irritou profundamente Ferreira Gomes. E a coisa principal é que foi o Eduardo o responsável, juntamente na época com o Lula, pela desarticulação da candidatura do Ciro contra a Dilma. Você lembra que ele estava levando as vias de fato a pretensão dele de ser presidente. Então, por tudo isso, o Lula tem consciência de que também já pensou uma coisa dessa. O Ciro fala mal do PT, o Ciro fala mal da Dilma, aí vem o Ivo, chama o Lula de mala. Quer dizer, como é que a pessoa também pode se sentir bem, né, numa situação dessa? Agora, o que pode acontecer é o Lula não ir ao Ceará, né? É uma alternativa. Não ir ao Ceará, já que tem essa divisão interna. Mas, por mim, nós não apoiaremos nenhum candidato indicado pela oligarquia Ferreira Gomes e muito menos nós temos disposição de fazer campanha, de subir no palanque. Para nós é um retrocesso do Ceará mais do que já tem sido, é uma agressão à cidade de Fortaleza. Fortaleza está acabada, está suja, está escura, violenta, infelizmente. O poste do Roberto Cláudio, né, que é o poste do governador Cid Gomes, não corresponde à expectativa do fortalezense? Isso é certo. Isso aí é certo. Eu ando pelas ruas, as pessoas me abordam, as pessoas estão perplexas, absolutamente perplexas. Porque o que foi feito, como nós deixamos o projeto feito, ou já licitado e etc e tal, nada conseguiu se fazer dessa Copa de legado. A única coisa que ainda deu certo ali
foi ali aquela parte ali da Alberto Craveiro, que nós já tínhamos começado a obra, e nada mais, quer dizer, faz um banheiro lá na praia de Iracema, que eu vi o banheiro todo concluído, que era uma bola. No outro dia tiveram que quebrar. Foi uma vergonha mesmo. Horrorosa. E por aí vai. Eu acho que a cidade, um dos quesitos que a nossa administração sempre tinha nas pesquisas de orientação, de pesquisa de você saber como é que a população, o que é que está querendo e tudo, das coisas que a gente tinha mais forte era a limpeza urbana. E a gente vê a cidade suja, até a aldeota, a Zona Nobre, você vê cheio, imunda. Devem ter limpado agora para a Copa, né? Porque toda a maquiagem que foi feita aí para a Copa. Mas, enfim... Prefeita, voltando aqui... Pois não. Voltando aqui para a nossa cidade, para a nossa Fortaleza. Tem se ouvido muito aqui nos arredores e na Boca Miúda que o prefeito atual é o prefeito da aldeota. Ele esqueceu o resto da cidade, a maquiagem foi só para impressionar os turistas. Qual a leitura? A senhora está sempre presente aqui em Fortaleza, tem condição de avaliar e de bem avaliar a administração. Qual a leitura da senhora? Eu acho que além, não é só isso, isso é fato. Isso aí já todo mundo sabia, isso é fato. Até porque o desconhecimento, o despreparo dele em relação à cidade de Fortaleza, isso é fato. Mas o que mais me impressiona em relação a isso é que até a aldeota, que seria em tese, ou a Zona Nobre, que ele tem preocupado muito em dar resposta, inclusive fazendo coisas que assim, até erradas do ponto de vista urbano são. Por exemplo, você pegar ruas estreitas, que já são estreitas, e você tacar, que já tem estacionamento de um lado e tudo, você tacar uma ciclovia sem estudo nenhum. Isso aí que aparentemente é coisa. Mas você está ruim, você está na aldeia, você pode dizer que está fazendo. Aquilo ali gera acidente. Aquilo ali nem usufrui o motorista, nem usufrui o ciclista. Quer dizer, coisa tem que ser planejada, tem que ser pensada. Tem que tentar, por exemplo, os espigões que nós deixamos o dinheiro todo pronto, quase R$1 bilhão de operação de crédito contratado nós deixamos. De tudo quanto é processo você puder imaginar. Cadê a antiga Praça 31 de Março? Nós deixamos o dinheiro pronto para ser feito. Cadê a obra da Vila do Mar que está parada? Isso já é coisa de deixar dinheiro, não recebi nada da gestão do doutor Juraci. Tive que fazer tudo. Na verdade, Luiziane, isso tudo é lamentável. Agora, já mudando um pouco da política, você já no final do seu mandato disse que, no caso, que você foi traída pelos Ferreira Gomes. No quadro de hoje, o senador Eunício Oliveira foi traído também pelo governador Cid Gomes? Mas, claro, é um modus operandi, é uma forma de ser, é uma forma de pensar política. Isso aí é fato, porque no final perdura os interesses da família, da oligarquia. É sempre assim. Então, no final das contas, é assim que funciona. É exatamente assim. Perfeito. Pois é, agradecer a sua participação. Curta aí o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Quem dera eu poder estar aí em Copacabana, cheio de turista. Cidade organizada, melhor do que a nossa, muito. Sabe você duas coisas. A primeira é que toda semana, e aí eu quero ir pessoalmente ao programa, eu estou em Fortaleza. Toda semana eu vou. Isso é fato. Porque eu só tenho o compromisso do meu mestrado, então não estou nos dias de mestrado, eu vou. Então estarei aí, poderei aí ver luz e participar do programa ao vivo. E a outra